nossa prática de desenvolvimento. Eu vou chamar já a Érica, ela já me chamou aqui. Vem, Érica! E aí, a gente se agarra nessa prática, porque é o cuidado, né? Através dos livros. Oi, Érica! Olá, boa noite. Boa noite para mim, né? Aqui são 10 horas da noite. Ai, aqui 4 horas. Olha, já quero te agradecer, porque... Eu só chegar um pouquinho aqui, meu celular para trás, ó. Porque assim, noite, né? Daqui a pouco você já vai dormir porque acorda cedo, mas de ter aberto esse espaço na sua agenda para conversar aqui na nossa live, que eu acho que vai ser assim uma delícia. Eu que agradeço. Nossa, foi um presentão para mim saber que esse convite que você fez e também agradecer as pessoas, né, que estão disponibilizando seu tempo nesse momento para ouvir alguma coisa, partilhar com a gente também esse momento precioso, né? Eu acredito que será uma boa experiência para mim, para você, para nós todos. Então, Érica, aí para começar, tô me achando a Marília Gabriela. É estranho assim, quando a gente é amiga assim da pessoa há muitos anos assim, tem muita intimidade fazer assim uma coisa formal. Eu acho que eu não vou conseguir ser muito formal não, Érica, mas vamos lá. Aí eu queria um pouco, então, para começar, que você falasse um pouquinho. Assim, a Eruana entrou, sua irmã. Beijo, Eruana. Olá, beijo. É, um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, como foi o seu primeiro contato com os livros. Então, gente, essa é a minha primeira vez numa live. Eu estou assim bem avoada, nem sei Não, assim mas como é que relaxa, fique calma, que vai é uma conversa que fluir. você vai ver, ó, acabou que passa muito rápido, é uma pena de passar tão rápido. Então, o meu contato com o livro começou na minha infância com a minha avó. A minha avó, ela é descendente de índio. Então, ela contava as histórias dela, do povo dela, todas as noites. Antes de eu dormir, eu só dormia com uma história da minha avó. E era assim, era muito maravilhoso, porque ela contava várias lendas do povo dela e também algumas histórias, também alguns clássicos da literatura. Então, todas as noites eu tinha um trechinho daquela história. Depois disso, eu comecei numa escolinha, assim, porque ainda não tinha escola para minha idade. Aí Lá em ela me Belém, né? colocou Você ainda numa. estava em Belém. Sim, eu estava em Belém. Ela colocou eu e mais a minha irmã para estudar, para ser alfabetizada. Então, com 4 anos, eu já estava lendo. Então, eu amava ficar olhando as coisas assim, ficar imaginando as histórias, sabe? A minha descoberta da escrita, ela foi muito, muito cheia de encantamento, né? Não é como você hoje as crianças, né, vão para escolas e aí já aprende o beabá assim naquela pressa toda. Eu não, comigo foi bem diferente. Eu fui aprendendo, me encantando com as palavras e aprendendo as palavras assim. Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler. E, e eu lembro que nós fomos visitar uma biblioteca. A primeira vez que eu entrei numa biblioteca, eu tinha uns 7 anos. E os livros estavam assim nas estantes, assim, parecia um supermercado. Parecia que eu estava entrando num supermercado, assim. Era, sabe, muito mágico aquilo para mim. Eu falei, nossa, quantos livros! Porque eu tinha muito poucos livros na minha infância. Então, quando eu vi aqueles livros todos ali, arrumadinhos, né? Nossa, fiquei encantada. Aí fui olhando um por um, mas só que o nosso E tempo você era foi muito com quem? pouco Você da foi com a escola. família ou foi com a escola? Esse seu primeiro contato Foi em uma escola, biblioteca? foi escola.
E nós tínhamos um tempo para ficar. E eu lembro que quando encerrou o tempo, eu queria continuar na biblioteca, né? Aí a professora, não, temos que ir. Tá. Aí eu troquei de escola, fui para uma escola maior, consequentemente a biblioteca também. E nessa biblioteca maior já fui mais assim me interessando ainda mais, né, pelos livros. Eu ficava muito mais tempo. Então sempre quando eu tinha recreio, eu corria para a biblioteca. Eu lembro que uma professora, você acredita, ela chamou a minha mãe uma vez para dizer que eu ficava muito sozinha. Eu Ah, não só vivia na entendeu, não biblioteca. soube enxergar, né, o seu encantamento pela biblioteca, pelos livros. Aí chamou a minha mãe, sabe? Aí minha mãe conversou comigo, disse que eu tinha que ficar com as crianças, que eu tinha que brincar com as crianças e tal. Mas eu já tinha minha ligação com os livros já desde essa época. E depois, com certeza, isso influenciou também na minha escolha, na minha profissão, porque eu via a bibliotecária, né, no serviço, e eu achava bonito. Eu achava lindo assim, a bibliotecária pegar os livros e dar para as pessoas, sabe? Era como se ela fosse a dona daquela biblioteca Mal toda. sabia você o trabalho que dava até o livro chegar na mão do leitor, né? Pois era tudo assim, encantamento. A gente criança, a Pois gente tem é, muito é disso, tudo né? De mágico, né? criar as coisas, de imaginar. A nossa imaginação, ela vai além, né? E eu ficava olhando aquilo, nossa, eu achava maravilhoso. E quando eu estava na escolha de uma profissão, né? Eu já tinha certeza que eu queria ser bibliotecária. Meus pais no começo foram contra, eles achavam melhor escolher uma outra Por quê? profissão, porque eles achavam que a bibliotecária, a biblioteconomia talvez não me desse tanto prazer relacionado ao financeiro, né? Eles achavam assim, não, bibliotecário vai ser igual professor, você vai trabalhar muito, não vai ter grandes salários, né? Então, os meus pais tinham um pouco essa visão. Mas depois a gente conversou e tudo, aí a minha mãe falou assim, você tem que fazer o que você gosta, o que você acha melhor, mas e siga o que você quiser fazer, né? E aí eu escolhi essa profissão. E foi maravilhosa. Meu tempo na faculdade foi um tempo assim que eu fui muito feliz Mas aí você fazendo esse começou, curso. você cursou quantos períodos em Belém de Bíblia? Eu comecei em Belém, eu acho que foi o primeiro, eu fiz só um lá. Ah, que depois você já entrou na nossa turma aqui na UF no primeiro período também, né? Você teve que, então. Foi, aí eu tive que fazer tudo de novo no Rio, e aí entrar de novo na faculdade, eu tive que refazer tudo, sabe? Mas eu não me arrependo, não, foi muito bom, porque aí eu comecei do zero de novo e foi uma troca muito radical, porque lá a gente tinha. A faculdade era em blocos, e na UF não era assim, né? Na UF você pegava as matérias. Eu lembro que o meu primeiro período eu peguei 9 matérias. Nossa, eu quase enlouqueci com tanta matéria. E a UF cursinho integral? Você morava, Pois né? eu tinha curso integral, era uma confusão. Depois eu comecei a trabalhar e estudar também foi uma tensão, porque aí eu tinha que conciliar as duas coisas. Mas, enfim, foi um período maravilhoso, assim. Eu aprendi muito, conheci professores maravilhosos, amigos incríveis, como você, por exemplo. Ah, Então, obrigada. a UF me deu muitas alegrias, assim. Eu só tenho a agradecer o meu tempo que eu fiquei lá. E foi lá também que eu descobri a biblioterapia. Então, isso que eu ia te perguntar agora, como foi a descoberta? Então, aí quando foi no final do semestre, do ano, né, para terminar a faculdade, e aí a gente tem aquele trabalho, né, o famoso TCC. E eu não tinha ideia do que ia fazer. Todo mundo já estava com seus projetos, com seus planos, e eu não. E aí, um dia, eu estava olhando um artigo internacional, um artigo, uma escrita em, eu acho que eu não estou lembrando agora, mas era um artigo que falava de um hospital americano que fazia trabalhos com crianças e que usava contos.
O conto eu lembro porque era o conto bem famoso do Christian, que é aquele da a menina e a caixa de A fósforo, vendedora de fósforos. a vendedora de Ai, mas isso fósforo. é Então, triste era isso. demais, né? É muito triste. Mas É lindo. ele falava, ele contava essa história numa conotação incrível, sabe? Dava assim um prazer de ouvir essa história. E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, eu pensei no começo isso também. Como que pode ele falando disso no hospital? Essa história é tão triste e tal. E fui lá e comecei a ler. E ele contava assim os detalhes, ia formulando coisas assim, acontecimentos, e acabou que ele, no final ele transformava aquele conto numa coisa muito boa. Aí eu fiquei assim pensando, nossa, como que pode, né, um conto tão assim diferente e de repente ele ganha uma outra conotação. E aquilo foi ficando na minha memória, sabe? Eu falei, olha, tá aí, talvez seja uma interessante, eu vou estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a buscar, né, o campo da biblioterapia. Mas, para minha surpresa, a gente não tinha muita coisa no Brasil naquela época, né? A gente está falando aqui de 20 anos atrás, né? Então não tinha muita coisa. Então eu procurei, andei nos lugares, pesquisei, aí nada. E o que eu achava muitas coisas fora, né, do país. Você Mas aí pesquisava eu onde, Érica? Em quais bibliotecas, de repente? Da UF você não tinha nada, eu né? fui em algumas bibliotecas no Rio mesmo, né? Andei em algumas bibliotecas de hospitais, visitei algumas coisas que me davam referência, né? Porque naquela época Pra... também nem tinha essa facilidade de pesquisar na internet, né? Era tudo Não, caminhando não tinha, mesmo, não né? tinha. Então, eu ia nos lugares, assim, não tinha muita coisa, sabe? Aí eu continuei lendo alguns artigos mesmo na internet, mas tudo de fora. E aí eu falei assim, nessa época tinha um grupo chamado Viva e Deixe Viver, que eu acredito que eles Tem ainda até estejam hoje. trabalhando até hoje. Até hoje. Conheço várias Pois pessoas é. que fizeram Viva, que é um trabalho maravilhoso. Então, a Regina Porto era a que coordenava nessa época. Aí nessa visita aos hospitais que você descobriu Viva, foi isso? Isso. Aí eu descobri esse grupo, e aí eles me chamaram, né? Perguntaram, eu vi as meninas contando histórias nos hospitais com livro. Aí eu falei assim, como é que é isso? Aí elas me explicaram que era um grupo e tal, que levava um pouco mais de alegria para os hospitais, e tipo Doutores da Alegria, que naquela época já era bem famoso. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, como é que faz para entrar? Aí ela explicou, ela falou assim, você tem que fazer um curso e depois você pode ir praticar. É um trabalho voluntário, você escolhe o seu dia, a sua hora, e vai fazer. Aí eu falei, beleza, né? Então eu decidi fazer esse curso e entrar mesmo numa coisa mais profissional, né? Para fazer. E o meu interesse era justamente esse, porque no artigo que eu li, ele trabalhava em hospital, sabe? Então esse termo biblioterapia ele usava numa biblioteca hospitalar. E aí eu comecei a fazer o curso, depois fui E é um para a curso longo, prática, né? né, Érica? Não é rapidinho qualquer curso. Não, Nossa, era a várias pessoa tem que semanas. se dedicar Era várias bastante, é uma coisa bem semanas. séria. Isso, aí eu lembro que era várias semanas, assim, é tipo um teatro, a gente fazia como se fosse um teatro, assim, tinha cenas, né? Cada semana tinha uma coisa para fazer. E quando acabou, eu fui fazer a prática. E no começo, assim, o mais interessante para mim é que no começo eu estava muito focada nessa coisa de fazer um trabalho, né? Quando você escolhe um tema e você, vou fazer isso aqui. Então você não está ligado ainda no que aquilo está querendo dizer para você, que foi o meu caso. Né? Eu queria fazer um trabalho sobre biblioterapia para o meu final de curso, para o meu TCC, Ainda só. não tinha te tocado no fundo da alma, né? O bichinho da Não, não. biblioterapia ainda não tinha te mordido. Pois é. E aí eu comecei a fazer as coisas, e aí eu comecei a acompanhar
como que aquilo impactava na vida das pessoas, sabe? Tanto das crianças, eu fui para um hospital infantil, lá na Tijuca, o hospital que funcionava, e lá eu comecei a fazer e eu percebia como que isso, como era a biblioterapia atingir as pessoas, o livro atingir as pessoas. E aí um dia eu entrei numa sala e aí tinha uma criança, ela tinha acabado de ter uma crise. E essa criança estava muito nervosa, e os pais, não, os pais, eu acho que era a avó também, uma senhora estava assim, separada. E eu entrei, porque a gente tinha autoridade assim, para entrar nas salas, sabe? Era uma tarde, aí a gente era tudo direitinho, tinha um jaleco e tudo, tinha um crachá. Então eles sabiam que a gente estava ali naquele corredor. Agora, eles também tinham o direito de dizer se queriam ou não, né? Que a gente contasse. E quando eu entrei, aí essa menina estava tendo essa crise, essa criança. E aí os pais me olharam assim, quando eu entrei, assim como se fosse assim, tipo uma rejeição, assim, falando, não, 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 não entra não. E ela me olhou, a menina, e no instante que ela me viu, ela parou, sabe? Ela estava tendo uma crise, assim, meio que epilética, assim, meio que agitadíssima. E ela parou assim, ficou focada em mim. E aí a senhora, que eu acredito que seja a avó, falou assim, não, deixa ela vinha explicando para os pais, né, que era um grupo, que já tinham tido essa experiência antes com ela, tá, tá. E aí ela deixou ficar. E ali eu comecei a contar a história para a criança. E quando eu terminei de Você contar, lembra a história que você contou? Ou muito eu tempo, não né? sei, Não, mas aí se não muito lembrar também não tem tempo, problema, fiquei Mas curiosa. era um conto, deveria ser alguma coisa relacionada à princesa, porque a gente contava muito, muito conto de Érica, o fadas. acervo do Viva, vocês, o contador que escolhe ou o hospital que tem lá, que fornece? Como é o acervo? Já te A gente interrompendo, já poderia interrompendo. escolher, a gente poderia escolher, mas no hospital também já tinha algumas coisas, Ah, tá. sabe? Eu muitas vezes eu usava do hospital, porque como eu estudava e tinha que trabalhava e tinha que fazer isso, então a minha locomoção era muito rápida. Então eu preferia às vezes pegar mesmo do hospital, porque já estava ali, né? Então eu chegava e pegava uma leitura, lia antes, né? Me preparava com aquela leitura e aí ia para a sala, né? Para o quarto. Tá, aí vai. Aí a menina, aí você leu pra menina. Sim. Aí eu li, quando acabou tudo, menina, parecia assim que o negócio tinha mudado, sabe? Tudo estava transformado. Parece que eu também estava transformada, sabe? Eu acho que foi assim um impacto para todo mundo. Porque quando eu acabei de ler a criança, ela ficou bem calma, serena, sabe? E os pais também ficaram assim numa alegria, sabe? De olhar e ver que a filha estava bem. E todo aquele lugar assim parecia que estava bonito, sabe? Estava muito bonito. Você vê num hospital que é um lugar hostil, né? Uma parede toda branca, aquele quarto ali só com uma janelinha, mas parecia que estava assim, a gente estava no céu assim, uma imagem assim bem impactante. E aquilo ali eu percebi mesmo o que na verdade era a biblioterapia, né? O que ela estava me chamando, É a literatura por ela mesma, né? Sem aquele negócio. O que a história quis dizer? Não sei o que não. É ouvir de coração aberto e a pessoa absorver aquilo, E a né? E pessoa viver aquilo. absorve, sim. Aí foi assim, ali eu comecei a mudar o meu ponto de vista, né? Aí eu comecei a trabalhar mais as coisas, os contos, sabe? Aí eu comecei a ler mais. Aí eu acho que eu fui mais entrando assim nesse universo, acredito eu, né? Então eu gostava muito de levar, por exemplo, Cecília Meirelles, eu gostava de alguns contos dela, algumas coisas também de Marina Colasanti, eram os livros que eu tinha na época, né? Então eram maravilhosos, assim, eu Ah, e o cresci muito com a Lídia, interessante. com a Lídia Ah, Borjunga. que é interessante também, né? Então, Por isso que eu te perguntei do acervo. Que o interessante da biblioterapia é a gente apresentar também os livros que nos tocaram primeiro para depois apresentar para o outro, né? Porque aí a gente já exatamente. passa aquela mensagem de um outro jeito. Isso. E aí eu comecei também aí e os contos também, né? E uma outra imagem que eu tenho dessa época foi quando eu estava contando a história
da Bela Adormecida, foi uma das princesas também. Eu acho que era Bela Adormecida ou Branca de Neve. E a criança olhou para mim quando eu acabei de contar, ela falou assim: eu vou ser essa princesa aí que você está contando. Aí eu falei: claro que vai. Eu vou sair desse hospital. E ela falando assim com uma, sabe, com uma Convicção. franqueza, com uma vontade, sabe, de viver assim. Ela falou: eu vou sair daqui. Eu vou sair. Você vai ver que eu vou sair. Eu vou ser igual essa princesa. Aí eu falei: você vai ser, você vai sair sim. E ela falava assim para mim: você tá vendo? Essa janela aqui, aí eu olhei para a janela, tinha uma janela no hospital, num quarto. Aí eu falei, sim, pois é, daqui a alguns dias eu vou estar do outro lado dessa janela. Aí eu falei, vai mesmo. E eu vou crescer. Ela falou, eu vou crescer e eu também vou ter um lindo casamento igualzinho essa princesa aí. Aí eu falei, vai mesmo. E eu vou estar lá no seu casamento, você vai me chamar? E eu brincava um pouco com eles, né? Aí, então, isso ganhava uma outra forma, né? Então, a criança, Tirava a ela criança daquele lugar, né? Através da seguia história, na história, transportava para um mundo totalmente ela diferente. agarrava aquilo para ela, assim, e depois ela colocava isso na realidade dela, sabe? Aí depois eu fui percebendo e eu fui pegando todos os nomes das pessoas que eu visitava, que eu entrava nos quartos, e E aí eu fui vendo depois como que elas passavam, o processo delas eram bem melhores depois que passavam pela contação de história. Eu acho que isso foi uma das coisas assim, que me marcou muito, porque assim, você não sabe, né, a dimensão. Quando você vai contar uma história, você não tem essa dimensão. Você só quer contar, né? Mas aí depois você vê que aquela história, ela criou um vínculo com a pessoa que está ouvindo, que ganhou um outro rumo, uma outra direção, entendeu? Então ela sai do livro e ela cria uma outra história, né? Então isso faz bem tanto para a pessoa que está recebendo, quanto para nós. Que eu me sentia maravilhosa assim, quando eu via, sabe? Aquilo começou também a entrar em mim também, sabe? A me motivar e influenciar a minha contação, a minha vontade de ler, a minha vontade de aprender mais e de estudar mais os contos, sabe? Foi maravilhoso, foi um tempo muito, muito bom. E nesse tempo que eu estava no hospital, eu conheci um grupo que era um grupo da igreja, que contava, que fazia visitas também, pastoral da saúde. E eu conheci uma colega também, hoje minha amiga também. E aí ela falou assim, Érica, você não gostaria de fazer isso também dentro de um campo religioso? Aí eu falei assim, também pode ser, quem sabe? Aí ela falou assim, venha. Porque eu já estava também num processo já de estar ajudando as pessoas na minha comunidade, através de uma igreja. Então, nessa época, você já estava nesse caminho que você segue hoje, já tinha essa convicção que era isso que você queria. Isso. E quando eu conheci esse grupo lá, da Pastoral da Saúde, e essa menina falou comigo, e ela me apresentou esse outro universo, né? Que até então eu sabia que existia, porque estava na minha realidade, mas eu não tinha contato. E ela falou comigo, Érica, você gostaria de participar, de ver como é que é e tal? Eu falei, tá, tudo bem. E aí eu fui fazer a Pastoral da Saúde, fui trabalhar também nessa área. E lá eu percebi também que poderia sim fazer, juntar as duas coisas, sabe? E eu lembro que a gente fazia a Feira da Saúde uma vez por mês. Então, nessa Feira da Saúde, a gente colocava vários profissionais, eu chamava vários profissionais para dar uma hora de trabalho voluntário para ajudar aquela comunidade. Então, vinha o pessoal do SESC, vinham médicos, profissionais de psicologia, cada um que tinha um trabalho que gostasse né, estava disponível para ajudar, eles vinham e ali cada um executava o seu trabalho, de uma forma que cada um ajudava um pouquinho.
E a biblioterapia era o quê? A gente organizava assim, um galpão enorme para fazer a contação de histórias. Então, todas as crianças da comunidade, elas vinham e sentavam-se ali e ficavam o dia todo, porque essa Mas aí feira da vocês saúde... atendiam só as crianças na contação, os adultos não entravam? Não, os adultos, se quisesse, vinha, tinha pais, tinha as pais, às vezes os avós estavam acompanhando as crianças ou estavam fazendo algum serviço. Que adulto também gosta depois muito de ouvir, né, histórias. gosta. Aquilo passou a ser assim, a coisa principal da feira, sabe? Aí quando chegava assim, que tinha uma feira, aí já perguntavam se ia ter contação de história, quem ia estar contando. Às vezes eu convidava amigas minhas que já eram profissionais da área, que contavam também. Pessoas que também... Eu lembro que eu convidei um rapaz que ele tocava, fazia histórias cantadas. Nossa, menina! Quando ele começou e trouxe um violão, e aí ele cantava, tocava, cantava as histórias. E aquilo foi também uma outra coisa, porque começou ali nas crianças, aí aquilo foi ganhando audição, e quando a gente viu, todo mundo na feira estava assim, super ligado, porque era um sucesso. Mas só que o que eu falo para você, o sucesso não era o rapaz, o sucesso era a contação. Era a história que estava chegando às pessoas. Eu acho que as pessoas são carentes de histórias, né? Porque nem todo mundo tem acesso. E às vezes fica Não. Né? Não, isso é uma realidade assim que eu acho que a gente precisa cada vez. Por isso que eu estou muito feliz assim do seu trabalho, do trabalho de tantos profissionais que você leva aqui, que estão, sabe, de alguma forma fazendo com que algo aconteça, né? Dando essa liberdade para que as pessoas possam, sabe, ler mais, buscar mais a literatura, porque às vezes a gente lê só o que está ali num padrão, né? Às vezes muitas crianças leem, por exemplo, para passar no vestibular, outras crianças leem por causa do Enem, outras crianças leem... Não tem esse olhar, né, da leitura por prazer, da leitura pelo encantamento. Né? Tá desde sempre acostumado à leitura que vai cair na prova. Isso é muito triste, né? Muito, porque aí você se condiciona, você fica numa garrafa, né? Então você não fica dentro de uma forma, você não expande. E a leitura, ela é um universo, né? Então ela começa, mas você nunca sabe onde ela vai parar, onde ela vai terminar. Né? E para cada pessoa tem uma maneira de ser. Né? Para cada um tem uma construção. E isso é muito bom. Eu acredito muito na educação focada nessa área também da literatura. Eu acho que a gente fica com mais liberdade para pensar, a gente cria a nossa autocrítica, a gente tem mais pensamentos, né, para elaborar. Enfim, eu acho que tudo é válido e tudo é bonito quando você tem essa coisa do ler como essência. Ô, Érica, aí voltando lá no seu trabalho da conclusão de curso, eu quero que você conte um pouquinho aqui, você já me contou, mas eu quero que você conte para as pessoas a dificuldade dentro da universidade de você arrumar uma pessoa para te orientar, porque na época era um assunto novíssimo no Brasil. Quero que você conte um pouquinho também essa saga aí. Ah, sim, foi difícil, porque quando eu decidi que ia fazer nessa área, aí eu fui atrás do professor, né? Porque eu precisava de um professor para orientar. E, para minha surpresa, eu, uma estudante de biblioteconomia, dentro dessa área... Parêntese, apesar da biblioterapia ser uma disciplina do nosso curso, lá na nossa faculdade não tinha, eu nunca tinha ouvido falar. E você também foi conhecer fora de lá. Né? Assim como também a literatura, a disciplina de literatura infantil, nada disso tinha na nossa época dentro da faculdade. Verdade, o que a gente pegava era de fora, né? E eu lembro que eu fazia algumas disciplinas eletivas, né? Em outros cursos também. Lembra quando a gente fez aula de dança? Lembro. Eu fazia muito discurso de letra, o pessoal da comunicação, da produção cultural. Ah, eu amava. Nossa, uma delícia. Então vai. Então, aí eu fui procurar, né, a pessoa, o professor.
E para minha surpresa, eles não quiseram fazer. Todos os professores que eu buscava diziam não, e é um assunto que não conheço, esse assunto é complicado. E eu já estava quase desistindo, né? Porque eu falei, gente, e agora? Precisa de um orientador e eu não tenho. E teve até professores que falaram para mim, você precisa escolher um outro tema, esse tema aí não é legal. Eu tenho um para oferecer para você. Aí eu falei, ah, tá. Aí fiquei pensando, né? E voltava assim, bem triste. Aí um dia chegou uma professora na escola, que ela nem era ela era professora substituta, a Lúcia. Você E foi aí igual, você é ela, maravilhosa. sim, Contadora de aí histórias, ela era escritora. substituta, assim, aí ela tinha algo diferente, sabe? Lúcia sempre foi assim bem ativa, assim, bem com um olhar bem focado nessa área, né? E aí eu falei, ah, quem sabe, né? Aí fui atrás dela. Aí no começo, assim, ela relutou um pouquinho, falou, não, tudo bem, mas como é que vai ser isso e tal? Eu falei, não, eu já tenho algumas coisas, aí a gente conversou e tudo. Aí ela resolveu aceitar. Yes. Mas olha, foi braba, assim. Aí quando ela aceitou, aí eu fui super feliz, assim, fiquei, ai, graças a Deus tem uma pessoa que vai me orientar. E aí a gente começou a fazer o trabalho, né? E aí eu fui fazendo as coisas e mostrando para ela. Enfim, aí no final, assim, foi muito bom, né? Porque aí a gente acabou construindo também uma amizade depois disso. Hoje ela é uma grande profissional também da área, né? Uma contadora de história maravilhosa. Tem um grupo também que é muito legal. E por aí vai. A história ela é assim, né? O livro ele é meio que assim, é um rio, né? Vai por várias vertentes e ele vai desaguando, né? Vai nos molhando. Então, para mim também foi um complicado escolher um professor, mas depois escolhido foi Aí muito bom, fluiu. porque aí fluiu. E você fez o seu Exatamente. trabalho em cima dessa sua prática nos hospitais ou fez falou sobre outra coisa, Eu fiz outro em cima tratamento? das práticas do hospital, da prática do hospital, porque era o lugar que eu tinha, né, como referência, assim, mais concreto, né? E também eu pude fazer essa estatística também, que foi muito interessante de pegar o antes e o depois da leitura. E até criar um projeto dentro do trabalho, né, para fazer depois. Porque pensei eu, né, eu vou guardar isso, porque depois eu posso usar também, né? E aí, na minha monografia, ela tem não só o, o trabalho, assim, em si, né, o conteúdo, mas ela também tem no finalzinho, tem um mini projeto, Ah, né, assim, para quem quiser começar, quem quiser, né, fazer alguma coisa também, pode estar lá disponível também. Aí eu fiz assim, e foi tudo dentro do hospital. E teve um hospital também que eu visitei em Niterói, ó, agora a que tinha responsa. A Cristiana Seixas, na safadinha da biblioterapia, entrou, ó. Cris, essa é aquela da monografia de 20 anos. Ô, Érica, conta pra sim, gente. Outro dia eu até conversei isso com a Cris. Como e por que você trancou a sua monografia no convento? A cópia. como cortou um Você não pouquinho, pode guardou? repetir? Você não guardou a sua monografia no convento? Lembra? Não, eu guardei, lembro. Então, Eu mas guardei porque eu precisei viajar, né? Então eu estava assim que eu decidi mesmo que queria seguir a vida religiosa. E aí eu tive que aprender a língua, né? Eu tive que estudar fora. Então eu fui para a Inglaterra para estudar. E aí eu não pude levar muita coisa, né? Então eu peguei, deixei numa mala que tem lá no convento, no Rio. Eu deixei o livro lá, monografia. a minha monografia lá, assim. Aí eu deixei guardadinha, porque assim, é uma coisa que eu quero muito ainda trabalhar, sabe? Futuramente, é uma coisa que eu tenho muitos planos para ela.
para dar uma continuidade. Então, tá toda a essência de tudo que eu vivi com a biblioterapia, ela está ali. Né? Então, eu comparo ela assim como se fosse o meu tesouro. Né? O dia que eu parar e pegar, assim, vou pegar uma pecinha e vou construir outra coisa. E eu tenho muitas ideias. Como eu tive que parar para fazer esse tempo de estudo fora do país, aí eu tive que deixar, porque eu fui para a Inglaterra, da Inglaterra eu vim para Israel. Então não teve como voltar isso agora, né? Porque eu preciso terminar o meu tempo aqui. Aí, no caso, é sua monografia toda impressa, não está nem no CD, no disquete, nada. Ela está impressa como o original daquela agora época. Eu deixei uma cópia lá na UF. Então, mas essa cópia, você lembra que a Bárbara está perguntando qual o título da monografia? Porque se a gente pesquisar no catálogo da UF, dá para não acessar a leitura ali, mas dá para ver que tem lá na faculdade, e se quiser dar uma olhada, pode ir até lá que eles mostram. Então, o tema dela é biblioterapia, novas perspectivas. Né? Porque eu coloquei justamente o segundo, o subtítulo, para dar mais uma ênfase do que eu queria falar. Então, era um assunto novo, né? Então, quais são as expectativas que eu tinha, né? Com esse estudo. Então, eu coloquei biblioterapia, novas perspectivas. E deixei uma cópia lá na UF, não está em CD, mas está encadernada direitinho, tá lá no banco de dados, com certeza. E eu tenho uma cópia comigo, que está no Rio. É um tesouro. Ô, Érica, sim, é um tesouro. e olhando... Olha, Fala. Não, pode falar. Não, eu estou lembrando agora, numa viagem que eu fiz, por exemplo, um dos livros que eu amo de paixão, assim, o livro que cresceu comigo, é o Pequeno Príncipe. Então, assim, esse livro tem muita história comigo, sabe? Então, eu digo que ele é um meu amigo, assim, porque ele, na verdade, eu li esse livro quando eu era criança, depois na fase da adolescência, e li também agora, né, na fase adulta, então é muito especial. E quando eu estava na Inglaterra, aí eu estava fiquei numa casa com umas irmãs, eu fiquei em Londres, e aí elas sabiam que eu gostava muito de livro e perguntaram qual era o meu favorito, tal. Aí eu falei que era esse livro. E elas me deram de presente O Pequeno Príncipe. E quando eu voltei, quando eu vim para Israel, aí na viagem a gente tem aquela coisa da segurança, né, que tem que mostrar tudo, é uma loucura, assim, né? Quem viaja para fora do país sabe muito bem disso, que é uma loucura esse negócio de segurança. E eu estava assim com o meu voo muito próximo, eu tinha uma conexão no meio disso tudo. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, aí quando o segurança pegou minhas coisas para abrir, falei, sério, ele vai abrir minhas coisas, vou ficar um tempão aqui, vou arriscado eu perder esse avião. E ele me fazendo um monte de perguntas, sabe? Que eu vinha para cá, para Israel. A segurança daqui é muito severa com essas coisas. E aí ele abriu assim... aí ele falou assim, abre a sua mala e põe tudo na mesa. Aí eu abri a minha mochila e peguei de primeira, logo, o livro, O Pequeno Príncipe. Menina, quando imagina uma pessoa, um segurança forte, alto, assim... Aí ele olhou o livro, ficou olhando, você gosta desse livro? E pegou o livro assim na mão. Aí eu falei, gosto, é o meu preferido. É o meu também. Menina, olha, foi muito, muito, muito engraçado essa cena, assim, que eu nunca esqueço. Ele falou isso pra mim. Aí qual a sua frase? Como, assim, ele tá meio que duvidando, sabe, de mim. Qual a sua frase preferida do livro? Aí eu falei, né? Eu gosto de tudo aquilo que me cativa, né? Essa frase muito legal que ele tem. Eu sou responsável por tudo que cativa. É a minha também. Nossa, é a minha. Aí eu falei, nossa, que bom. E eu fiquei assim, né, parada, assim, olhando para ele. Você vê como livro é uma linguagem universal, né, Érica?
Isso. Então, envolve... Aí ele falou assim, eu vou mostrar uma coisa para você. E nisso a minha mala nem estava aberta mais, a gente estava falando só do livro, só o livro assim em cima da mesa. Quase perdendo o Aí ele voo. falou assim, eu quero falar uma coisa, olha, você não sabe, vou te mostrar uma coisa. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, ah tá, pode mostrar. Ele, olha aqui, tirou assim a blusa, uma tatuagem gigante. Do Pequeno Assim, do Príncipe. Pequeno Príncipe. Legal. Gente, eu fiquei assim, que loucura. Aí ele falou assim, pode. Pegou, botou o livro na minha mochila, fechou minha mochila e mandou embora. Nem vi o resto. Se tivesse uma Nem bomba, mais passava. você vê como que isso também ficou muito marcado para mim, como que você se reconhece, Sim. né? Numa história, entendeu? Como que assim, é incrível, assim, é muito, muito incrível a, a, a potência de um livro, de uma leitura. Eu acho incrível. Ô, Érica, e olhando lá atrás, assim, essa sua dificuldade, a dificuldade que você teve de conseguir uma bibliografia para o seu trabalho, como você enxerga até hoje, né, os caminhos que a biblioterapia tem trilhado, as barreiras que tem rompido, aí nesse trajeto todo da biblioterapia até hoje, como você enxerga isso? E também se nessas suas, quando você foi para Londres e aí para Israel, se você pratica a biblioterapia, se você aproveita aí o momento com as pessoas que moram na sua casa, se vocês se reúnem para ler alguma coisa, conversar sobre, como Sim. depois que você entregou o trabalho até hoje, como você tem desenvolvido a biblioterapia com você e com as pessoas? Então, depois que eu entreguei o trabalho, não sei se vou responder as suas perguntas, que foi, ela está bem grande, assim, eu vou Não, falando, você vai dizendo. Depois que eu entreguei o trabalho, assim, terminei tudo, eu fiquei ainda estudando um pouco, como você sabe, fazendo alguns trabalhos aí no Rio, mas depois surgiu essa questão de viajar, e aí eu tive que guardar um pouquinho isso, né? porque quando você saiu da biblioteca, da faculdade, você foi para um caminho totalmente diferente, né? Eu lembro disso, com anos assim, fazendo outras coisas, mas a parte Sim, você aí ainda tinha a pastoral, ainda tinha o Viva, e sim, depois porque você... eu também não tinha, eu não tinha, eu fui trabalhar logo numa biblioteca que era totalmente diferente da biblioteca infantil. Eu fui para uma área mais adulta, fui Uhum. trabalhar na segurança pública, lembra? Mas lá Fiquei você muito não tempo trabalhando. fazia esse trabalho de biblioterapia. Não, Era a só o gente não trabalho tinha técnico mesmo. esse acesso, era mais processamento técnico mesmo. Então não tinha abertura para fazer. Embora eu tivesse o projeto, até tentei apresentar o projeto, mas a empresa achou melhor não colocar isso em Porque tem evidência essas para aquele barreiras, público. né? Tem também um certo Tem. preconceito, às vezes eu percebo também. Eu acredito que é muito por causa, depende, assim, às vezes a pessoa tem preconceito, mas às vezes é porque simplesmente não quer que o outro aprenda, a outra pessoa aprenda, né? Eu tenha oportunidades diferentes, né? A gente tem muito isso também, infelizmente, né? No meio, assim, e às vezes o que eu passei, eu vejo muitas histórias assim, se eu passei uma dificuldade, eu quero que o outro passe também, né? Muitas vezes as pessoas falam as histórias assim, quando uma pessoa fala que está sofrendo porque está estudando, trabalhando, aí a pessoa chega e fala, eu também já vivi isso, com a situação pior ainda do que você A está diminui a vivendo. dor do outro, né? Sempre quer colocar sua dor na frente e Justamente. acabar com a Então, isso esperança do acaba próximo. sendo um bloqueio, né, para o outro, né? Porque você tem que ser livre, você tem que pegar o outro e levantar, né? Não botar o outro ainda numa situação ruim, né? E aí, muitas vezes isso aconteceu, especialmente nessa empresa que eu trabalhava, porque umas pessoas não queriam mesmo que isso crescesse, né? Porque, não, vamos fazer só isso. É como eu falei, a questão da forma. Nós já temos uma forma aqui, nós vamos seguir essa forma. Então, não foi possível fazer. Aí deixei, né? Então, eu queria mesmo fazer isso mais assim dentro de uma biblioteca infantil, porque era mais. Eu acredito que a biblioteca infantil ela tem essa abertura, porque você tem ali todo o know-how, né, da literatura infantil para apresentar para o povo, para apresentar para as crianças, para um jovem, para um adulto. Então ali você trabalha, você é livre para fazer o que quiser.
Já numa biblioteca especializada, já é um outro contexto, Ah, né? mas Então, acho a que gente depende também muito da gestão, né? Se for uma pessoa com um olhar sim, diferenciado, vai acolher. Acho que entra um pouco também a justamente sorte, né? Eu acho. isso, porque é um tema que ele abrange todas as áreas, né? Todas as áreas ele é capaz de entrar, né? Mas aí tem que ter isso, né? A visão, né? Tem que ter a pessoa estar disponível para estar aberta a esse tipo de coisa, né? E como eu te falei, como era um assunto muito novo na época, não tinha muitas pessoas trabalhando nessa área, né? Então, às vezes até assusta, né? O novo assusta muito quando a Sim. gente coloca. E agora não, agora eu vejo que a biblioterapia ela ganhou um âmbito, eu acompanho você, acompanho as pessoas que trabalham com você e que estão aí. Eu vejo, nossa, eu fico assim apaixonada assim de ver, né, os trabalhos que tem agora acontecendo nessa área. E eu fico muito feliz porque evoluiu, entendeu? Uhum. Então tá, agora a biblioterapia ela está assim ganhando um novo, vamos dizer assim, um novo globo, né? Uma nova socialização. Então eu fiquei muito feliz com isso. E Estou fora do muito feliz. Brasil, você já viu assim alguém praticando? Já teve notícias? Quando eu Em estava lá em Londres. Londres, eu visitando as bibliotecas de lá, eu vi várias pessoas, sabe, trabalhando dentro das bibliotecas, dentro das salas de leituras. Eu visitei vários museus e tinha salas assim dentro dos museus com esse tipo de trabalho, sabe? Com o pessoal usando a biblioterapia, sabe? Com bebês. Eu vi um Ah, que trabalho lindo com bebês no shopping usando a biblioterapia. Eu fiquei assim legal. fascinada, né? Porque eu nunca tinha visto com bebês. Então eles lá, sabe, faziam assim um trabalho bem legal assim com os bebês, botavam uma música e depois botavam os livros, sabe? E contavam as historinhas e trabalhavam as letrinhas, sabe? Bem mesmo iniciando mesmo a criança, né, o bebê, a leitura. Ai, foi maravilhoso. Eu acompanhei várias coisas assim. Você deve estar. Aqui, Ah, fala. aqui onde eu estou agora, Israel, a gente trabalha algumas coisas, sim, dentro da biblioterapia. A gente está trabalhando agora esse livro aqui, por exemplo, Interculturalidade. Não sei se dá dando para ler. Tá, tá. Tá? É porque eu fiquei espelhada, mas É deu um para dos, ver. a gente trabalhou dois, mas esse agora, para mim, é um que está se bem. é, eu diria que é um achado, sabe? Porque a gente tem um grupo que é muito intercultural. E como lidar com isso? Pessoas de diferentes culturas, de diferentes hábitos, como que a gente lida com isso dentro de uma comunidade. Por exemplo, eu moro com uma pessoa que é de Nova Zelândia, eu tenho uma outra que é canadense, uma outra que é austríaca e uma outra que é da Flórida. Então, e eu brasileira. Então, assim, como que é esse relacionamento, sabe? Então, tem muitos conflitos, né? Porque a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia. Uma coisa que eu não gosto, a outra pessoa não gosta, eu gosto, a pessoa não gosta, então tem Mas as os pessoas conflitos. estão abertas a conhecer as outras Agora sim, culturas, as outras pessoas. depois desse trabalho, assim, a gente começou a fazer, sabe? Então está sendo maravilhoso. A gente está vendo capítulo a capítulo. E cada capítulo a gente descobre coisas, né? É como se fosse assim, um baú mesmo, né? Que você abre e tem um monte de coisa e a gente vai se reconhecendo nas palavras, sabe? Vai se reconhecendo nos textos e vai dizendo, olha, isso aí, nossa, isso aí aconteceu comigo, gente. Aí a pessoa conta a história, né? E fala, ah, eu me senti assim, eu me sinto assim. Olha, é uma Ah, loucura, assim, é uma é loucura. biblioterapia Parece pura. isso. Aí a gente vai, sabe, colocando isso. Aí teve até uma pessoa que falou assim: Nossa, quem dera se esse livro tivesse vindo antes, né? Muita coisa teria sido evitada, né? Porque o livro acaba que ele traz assim as coisas, os Você que conflitos, né? apresentou o livro ao grupo, você que levou a proposta? Não, esse livro não foi apresentado por mim, não esse. Eu apresentei um outro
que foi falando da Amazônia. Esse daí foi por uma irmã mesmo. Mas era assim, era só para ler, cada uma lê o livro e ponto, né? Então não teve essa extensão. Aí quando nós tivemos uma reunião, aí a gente decidiu, falei, que tal se a gente lesse o livro em conjunto, né? Porque nós já tínhamos lido o outro. Aí elas falaram, seria bom, vamos então tentar? Vamos, porque é um livro que ele é muito também psicológico, tem muitas palavras filosóficas, então precisa de um pouco mais de tempo. E aí a gente começou a ler, e a gente está no terceiro capítulo, e assim, estamos amando fazer, sabe? E aprender com ele. É muito gostoso. Érica, então aí, se Deus quiser, você volta em dezembro, né? E aí você já deve ter vindo, deve estar vindo já com a mala cheia, a cabeça cheia de ideias, de vontade, de projetos. E assim, com essa pandemia também, como você relaciona tudo isso? A sua volta, aí uns projetos que você já tinha, e como é que está isso assim na sua cabeça, funcionando? Então, eu quero voltar um pouco, eu quero tirar um mês de férias, né? Porque são quase 3 anos fora do país, né? Vai fazer 3 anos agora e eu preciso de umas férias, assim, porque eu não parei, sabe? Eu fui emendando uma coisa na outra, a gente não tive férias. E aí o meu retorno vai ser primeiro com umas férias, aí depois eu vou organizar, assim, esse lado também, né, a minha área literária, como é que vai ficar. Mas com certeza eu tenho vários planos, assim, vários projetos na minha cabeça. E de uma certa forma vocês acabam me ajudando também. Você, principalmente, é a minha inspiração, assim, que eu vejo os trabalhos. Obrigada! Aí eu fico pensando, falo, olha que legal, vamos precisar fazer assim, ou adaptar isso para essa situação. Enfim, eu tenho várias ideias aqui que estão guardadinhas, assim, doida para sair daqui de dentro. Ah, mas daqui a pouco Mas sai. é o tempo, né? A gente tem que ter um tempo para isso. E a pandemia, eu acho que é um processo também que a gente amadurece muita coisa, né? Eu, pelo menos, esse tempo estou amadurecendo muito essa questão também. É um tempo que a gente tem para a gente também pensar um pouco, né? Acho que parar um pouco, né? E olhar assim por um todo, né? Sair do individualismo, sair do egocentrismo, né? Sair dessa coisa que é meu, sou eu. Não, a gente tem que pensar no outro, né? De alguma forma a gente tem que ajudar o outro de alguma forma. E eu acho que a biblioterapia ela é meio que esse caminho. Nós acabamos que quando você lê, você passa para o outro a sua experiência, ou você ajuda o outro com a sua experiência, né? Então a biblioterapia ajuda nesse contexto também de levantar o outro mesmo, de levar o outro além, sabe? Mostrar que ele tem várias outras oportunidades, mesmo que às vezes as situações não estejam tão fáceis, mas tem sempre escolhas, né? Tem sempre caminhos. Então eu estou muito focada assim, em fazer alguma coisa também nessa área assim, para ajudar as pessoas. A Então conexão tem agora tá muitos. travando um pouquinho, tá ouvindo? Tô ouvindo você. Essa sua última frase, eu não sei, eu não ouvi bem não, mas Eu deu uma falei travadinha. que eu estou com esses projetos, né, na minha mente e vamos ver, né, o que temos pela frente, né? Eu estou aberta a fazer, a idealizar, mas eu acredito que a biblioterapia ela tem vamos dizer, esse objetivo, né, de nos impactar mesmo, sabe? Olhar assim ao nosso redor, ver como nós estamos e tentar de alguma forma fazer alguma coisa diferente. Olha, Érica, eu quero te agradecer. Ai, olha, foi uma delícia ter você aqui, que mata a saudade, assim, né, da distância.
falar assim, que o Compartilhando está de portas abertas, se você quiser vir aqui contar suas experiências maravilhosas. Só falar que a casa é toda sua. Ah, eu que agradeço. Foi muito bom, assim, contar um pouquinho, experimentar um pouco dessa nossa conversa, assim, juntas. Eu acho que a gente tem o mesmo sonho, né? Acredito que os sonhos são assim, a gente, quando sonha junto, né, é muito melhor do que sonhar individualmente. É E aquela assim, frase, todas né? essas pessoas Sonho que que se sonha entraram, junto né, é nessa live, realidade. isso mesmo. As pessoas que entraram, por exemplo, agora nessa live, ou vão ver depois, sabe? Que seja assim, sabe? Seja tudo para inspiração, né? Para o crescimento de nós, primeiramente, e do outro, né? Que está ao nosso lado. Então, tá, quero mandar um beijo também pro pessoal que ficou aqui com a gente, né? Que disponibilizou esse tempinho na agenda. Ai, agradecer a você, Érica, que aí já está 10 e tantos da noite. Sim, aqui já são. Vai dar 11 horas. Quero falar Deixa que a eu ver live vai aqui ficar como. gravada aqui no IGTV. Olha, já são 11 horas. Ah, então daqui a pouco vai acabar aqui o nosso tempo também. E vou também disponibilizar no YouTube, tá? E falar que é uma delícia ter você aqui com a gente, ó. Anselmo Saldanha, gratidão pelas Ah, um ricas beijo, contribuições, Érica. Anselmo. Eu lembro do Um beijo Anselmo. para Bárbara. Bárbara, beijo. O Brasil te ama, Érica. Volta logo, né, Anselmo? Já vamos preparar aqui uma festa, mas depois da pandemia. Um beijo, gente. Boa Verdade. tarde, boa noite para a Érica lá em Israel. Fiquem bem e Obrigada. até a próxima live. Obrigada. Até a Primeira, próxima live. Obrigada, Andréia, também que entrou, uma amigona. É muito temos bom ter 21 vocês aqui. segundos. Nossa, muito rápido. Meu Deus. Tchau, Muito, Érica. Vou muito, encerrar, muito que rápido. faltam 13 segundos. Eu nunca consigo encerrar a Tá live bom, beijo. bonitinha. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada a Tá você. linda. Obrigada.